Boa noite. Boa noite. No verão das tempestades, chega a vez da região metropolitana de Belo Horizonte, na lista das grandes inundações. Cientistas de 4 países concluem que a ação humana foi o que mais pesou para a seca devastadora do ano passado na Amazônia. A Rússia acusa a Ucrânia de derrubar um avião militar com dezenas de prisioneiros ucranianos que seriam trocados por russos. Argentinos fazem greve contra as reformas econômicas de Javier Milei. Nos Estados Unidos, Donald Trump vence a segunda votação primária para ser candidato à presidência pelo Partido Republicano. O Jornal Nacional está começando. Um temporal ontem à noite deixou moradores ilhados e provocou destruição em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. Uma das principais vias de Belo Horizonte amanheceu interditada nesta quarta-feira. Várias ruas e avenidas tiveram algum bloqueio por causa de alagamentos e também por queda de árvores. Algumas foram arrancadas pela raiz. Esta caiu em cima de um ônibus. Ninguém ficou ferido. Muita gente ficou sem luz. Estou trabalhando, fazendo as coisas à mão, o que eu posso, sem energia, né? Na região centro-sul da capital mineira, o motorista de aplicativo e o passageiro foram surpreendidos pela enchente. Eles conseguiram nadar até o posto de combustíveis. A enchente inundou rapidamente a casa de Dona Isabel, de 94 anos. Aí a neta dela foi colocando as almofadas para o colchão não molhar. Até o filho dela desceu também para ajudar. E foi assim muito desesperador a gente poder agilizar para não molhar ela, né? Na Grande BH, o temporal alagou um trecho da BR-040 na saída para o Rio de Janeiro. Em Contagem, mais de 20 horas depois da tempestade, os moradores ainda trabalhavam para retirar a lama que invadiu as casas e destruiu móveis. Neste ponto, o córrego que passa aqui perto transbordou e a água atingiu quase a altura desse muro, 1,80 m. Nesta casa, uma bebezinha de 4 meses e uma menina de 2 anos foram levadas às pressas para a casa de vizinhos. A mãe da bebê ficou em cima da laje por 2 horas aguardando socorro. Os bombeiros usaram um bote para salvar as 2 crianças e um casal. Mais de 2 horas debaixo de chuva e ilhado, porque não tinha como sair. A correnteza arrastou e empilhou vários carros na região centro-sul da capital mineira. Moradores que estavam por perto fizeram um cordão humano para salvar uma mulher que estava em um deles. Graças a Deus que ela parou aqui, né? Tinha muita gente aqui desesperada com os carros. Tira a mãe do carro, chama a mãe do carro. Foi sufoco. A solidariedade também foi o que salvou 2 irmãos. Integrantes de uma torcida organizada deram as mãos e ficaram na calçada. Um dos integrantes, este de camiseta branca, que estava em cima do carro branco, com a ajuda de uma mangueira, resgatou o rapaz de blusa preta, que estava em cima do carro preto. O outro irmão, que estava dentro deste carro, foi resgatado depois que o veículo bateu no poste. Foi tipo cena de filme, né? Começou a encher muito rápido. É coisa de outro mundo, né? Foi a verdade. Não esperava isso, não. Ajudar o próximo, a gente não tem que medir esforço para isso, não. Se tiver nas condições, tem que ajudar mesmo. Só assim a gente pode fazer um mundo melhor aí. O litoral do Paraná também teve inundações. Desde ontem, bombeiros precisaram resgatar 50 famílias que ficaram ilhadas nos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. 158 pessoas deixaram as áreas de risco. A Eliana Marques tem agora a previsão do tempo para amanhã. Para a gente em todo o país. Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Neste momento, as nuvens ainda estão carregadas no norte de Minas, em quase toda a Bahia, no sul do Piauí, do Maranhão e na divisa do Tocantins com Pará e Mato Grosso. Os temporais persistem nesta quinta-feira e podem atingir o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, o leste do Paraná e Curitiba, o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro até a região dos Lagos, parte do Acre, Rondônia, sul do Amazonas e norte de Goiás. O estado com mais áreas na rota da chuva forte é a Bahia. E no recôncavo baiano, o risco de deslizamento aumentou para muito alto, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Salvador é a capital com previsão de mais chuva amanhã, 50 milímetros, quantidade que representa
quase a média do mês. Em Palmas tem possibilidade de chover 40 milímetros. Em Rio Branco, Porto Velho e Brasília, 30. Também é muito. As temperaturas variam de 27 a 31 graus. Na cidade do Rio, 27 graus também. A temperatura fica abaixo do normal para janeiro e isso tem a ver com um tempo instável, a condição de chuva a qualquer hora. E já choveu demais nesse início de ano. Quase 400 milímetros na Vila Militar, onde costuma chover pouco mais de 170 milímetros nessa época. Vamos falar agora do litoral paulista. As tempestades também estão previstas para lá. 40 milímetros em Ubatuba, 60 em Peruíbe, 80 e 85 milímetros em Praia Grande e São Sebastião. Nestas cidades é alta a probabilidade de alagamento e deslizamento. Em Minas, pancadas de chuva intensas nas regiões de Araçuaí, Montes Claros e Unai. Em Belo Horizonte, expectativa de menos chuva, só que em qualquer período do dia, e fica abafado. Calor e pancadas de verão também em Aracaju, Maceió, Belém, Macapá e Manaus. Sol o dia todo em Roraima, no norte do Amazonas, no Pantanal de Mato Grosso, em grande parte de Mato Grosso do Sul e na metade sul do Rio Grande do Sul. Inclusive em Porto Alegre, com 28 graus. Em Campo Grande, 31 e em Boa Vista, 37. Na capital paulista, que faz aniversário nesta quinta-feira, a previsão é de chuva e só 23 graus. Até amanhã. Renata e Bonner. Até amanhã, Eliana. Cientistas do Brasil e de mais 3 países divulgaram a conclusão de um estudo sobre a seca histórica registrada no ano passado na Amazônia. O estudo realizado pelo World Weather Attribution reuniu 18 especialistas em estudos climáticos do Brasil, Reino Unido, Holanda e Estados Unidos. Juntos, eles analisaram os dados da seca extrema na bacia amazônica entre junho e novembro de 2023. Eles usaram 2 índices para avaliar a gravidade da estiagem: a pouca quantidade de chuvas no período, além do aumento da temperatura pelas ondas de calor, que levam a maior evaporação. Com base nesses dados, os pesquisadores analisaram separadamente o impacto da mudança climática e do fenômeno El Niño, que, quando está ativo, aquece as águas do Oceano Pacífico e dificulta o avanço das frentes frias pelo país, diminuindo a quantidade de chuva no norte e nordeste. Regina Rodrigues é professora de Oceanografia Física e Clima da Universidade Federal de Santa Catarina e participou do estudo. Ela explica que os 2 fenômenos ajudaram na diminuição extrema da chuva em 2023, mas que o aumento da temperatura foi impulsionado principalmente pelas mudanças climáticas. Mais ou menos 75% mudanças climáticas e 25% é o Ninho. Quando a gente coloca as condições atuais, incluindo, né, as mudanças climáticas, aumenta muito a probabilidade de ocorrência. Então, quer dizer, isso significa que ela ocorre muito mais frequente e com muito mais intensidade, porque se fosse só com as forçantes naturais, ela seria bem mais suave e ocorreria bem menos frequentemente. O estudo também faz projeções. De acordo com os pesquisadores, se a temperatura em todo o mundo permanecer como hoje, 1,2 graus Celsius acima da fase pré-industrial, a seca intensa na Amazônia deverá se repetir a cada 50 anos. Mas se o mundo não diminuir as emissões de gases de efeito estufa ou frear o desflorestamento, esses fenômenos ficarão mais comuns, de acordo com o estudo. Segundo o relatório, se a temperatura ficar 2 graus Celsius a mais em relação à fase pré-industrial, a probabilidade de uma seca excepcional, como a do ano passado, com pouquíssima chuva e altas temperaturas, poderá ocorrer 1 a cada 13 anos. Esse alerta não impacta somente quem vive na região. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, a mais importante no processo de sequestro de carbono do planeta, sendo indicada pelos cientistas como crucial para a estabilidade do clima global. Tem que reduzir, tem que fazer uma transição para energias limpas, renováveis, né? E desmatamento, que também gera muita CO2. Então, o Brasil, no caso, se a gente quiser falar do Brasil, né? O Brasil, se reduzir o desmatamento, já reduz 40% dessas emissões, né?
Agentes da Polícia Federal, do ICMBio e da Polícia Militar Ambiental desativaram 5 garimpos de ouro e cobre em São Félix do Xingu, no Pará. Os agentes destruíram máquinas e apreenderam armas. A devastação da mata e o uso de mercúrio estão assoreando e contaminando os rios. A Polícia Federal abriu um inquérito para identificar quem financiou o garimpo. A Polícia Federal indiciou um suspeito de financiar ataques contra o IBAMA em Roraima. Em setembro de 2020, um grupo destruiu um carro do Instituto e 5 dias depois invadiu o pátio da PF em Boa Vista para incendiar um helicóptero de combate ao garimpo ilegal na terra Yanomami. A PF indiciou Rodrigo Melo, conhecido como Rodrigo Cataratas, e mais 6 pessoas. A defesa de Rodrigo Melo declarou que não há nos autos elementos que comprovem a participação do empresário nos ataques. A perícia técnica da Polícia Civil da Bahia concluiu que o tiro que matou uma indígena num conflito entre fazendeiros e pataxós no sul do estado partiu da arma do jovem de 19 anos, filho de um fazendeiro da região. A prisão em flagrante dele, de um PM reformado, foi transformada em preventiva. Além da morte de Fátima Muniz de Andrade, o confronto do domingo passado feriu 8 indígenas e um fazendeiro. A seguir, a greve contra as reformas econômicas na Argentina. E o aumento do consumo das famílias brasileiras, segundo a Associação de Supermercados. Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados mostrou um aumento do consumo das famílias brasileiras ao longo do ano passado. A gente é o suco de uva integral, sem adição de açúcar, água, sem corantes, sem conservantes, baixou de 14,50 para 9,98. É só o locutor anunciar a oferta que os clientes aparecem. A gente fica aqui nas promoções, né? Agora mesmo eu falei pro moço, para de fazer promoção, porque senão eu não vou sair. Toda hora tem uma promoção. Segundo uma pesquisa da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares aumentou 3% no ano passado. De novembro para dezembro, a alta foi bem mais expressiva, 18%. O maior resultado registrado de um mês para o outro em 2 anos. Festas, fim de ano, Natal, acho que a gente consome um pouco mais. 13º entra e outras gratificações a gente acaba gastando um pouco mais. Para os economistas, os principais fatores que contribuíram para o aumento no consumo em dezembro foram repasses, como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, o lote residual de restituição de impostos de renda e a segunda parcela do 13º. O desemprego teve uma queda. Isso foi bastante positivo, principalmente no final do ano, porque a parcela do 13º foi fundamental e grande parte desse valor foi para o consumo. Segundo a pesquisa, no ano passado, o carrinho no supermercado saiu mais cheio também por causa de um outro motivo: a queda nos preços de alguns produtos básicos que fazem parte do nosso dia a dia. A Abras fez um levantamento da cesta composta pelos 35 produtos mais consumidos nos supermercados. Mesmo com uma alta de novembro e dezembro, a cesta fechou o ano mais barata, caiu 4,22%. Foi a maior queda registrada no acumulado do ano desde 2017. Óleo de soja, metade do preço, menos da metade do preço. Óleo, feijão, farinha de trigo e leite longa-vida ficaram mais baratos. Por outro lado, o preço de produtos como arroz e açúcar aumentou. Eu senti que ficou um pouco mais alto, mas aquelas coisas que a gente comprava de vez em quando, um refrigerante, um suco, uma besteirinha, tá mais acessível. Houve uma procura maior para os produtos de menor preço, porque hoje o consumidor ele tem as escolhas de marcas e preços, e aí a gente percebeu que ele escolheu produtos com preço menor. Sempre vale pesquisar e organizar a velha e boa listinha. É o que o Ernesto e a esposa fazem. Tem dias que funciona, em outros... Ela fez uma listinha. E a listinha aumentou um pouquinho? Aumentou um pouco algumas coisas, essas frigideiras aí que ela achou interessante. Sempre aumenta, né? Mercado não tem jeito. Isso tudo é para comemorar os meus 78. Um abraço para todos. As medidas da política industrial do governo federal anunciadas esta semana despertaram preocupações entre economistas.
Hoje, o Jornal Nacional ouviu os argumentos do presidente do BNDES em resposta às críticas apresentadas. O governo quer frear o encolhimento da indústria, com 300 bilhões de reais em financiamentos. A maior parte, cerca de 250 bilhões, por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. 6 áreas vão receber incentivos: saúde, agroindústria, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, tecnologia, bioeconomia e meio ambiente e defesa. Economistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmaram que o momento exige ações para modernizar e aumentar a competitividade do Brasil frente à concorrência internacional. E alertaram que as medidas anunciadas podem voltar a agravar a situação das contas públicas, oferecer risco para o equilíbrio fiscal e diminuir a transparência do orçamento da União. No passado, o governo lançou linhas de crédito e usou o dinheiro público para turbinar a produção da indústria. Agora, o BNDES afirma que o novo programa não vai contar com o Tesouro Nacional para bancar os financiamentos. O presidente do banco, Aloísio Mercadante, explicou como vai ser a captação do BNDES para a linha principal de financiamento, com taxas de mercado. Não tem nenhuma previsão de receber subsídios do Tesouro. Não tem recurso novo do Tesouro, não teve esse ano, não terá nos próximos 3 anos. Nós estamos buscando recursos internacionais, estamos captando recursos no mercado, estamos fazendo parceria com o setor privado para trazer mais recursos do setor privado para a indústria brasileira, para que o Brasil volte a ter uma indústria pujante que gera emprego, investimento, crescimento, salário, que é isso que gera progresso. O BNDES afirma também que não vai comprar ações de empresas, e sim firmar parcerias com a iniciativa privada, por meio de fundos de investimentos, para atuar no mercado de capitais. A previsão é de 8 bilhões de reais, sendo 2 bilhões em dinheiro público, que já fazem parte do caixa do BNDES, sem novos aportes do Tesouro Nacional, segundo o banco. Esses recursos vão ser investidos em 4 anos, preferencialmente em inovação e redução da emissão de gases do efeito estufa. O volume de recursos que está destinado para os próximos 3 anos são 8 bilhões de reais. É um valor bastante pequeno, mas ele vai ser feito de que forma? Através de editais públicos, com esses fundos privados, gestores privados, onde o BNDES participa com no máximo 25%, para atingir alguns nichos que o banco não tem condições de fazer, que os bancos privados também não. Tem que ser agentes privados, bancos privados, que vão procurar e apoiar essas empresas. A discussão não é mais se tem que ter ou não, é como fazer. Aprender com os erros do passado e fazer melhor para a gente recuperar a nossa indústria. Em entrevista à Globo News, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reafirmou que o programa não compromete a saúde das contas públicas. Esses 300 bilhões não tem impacto fiscal. Então, a ideia é uma indústria inovadora, você está na vanguarda da inovação, sustentável, descarbonização, competitiva. Então, melhorar a competitividade da indústria. E aí você tem um tripé importante: juros, câmbio e imposto. Isso é o que vale. Os juros ainda é alto, mas está caindo. Está caindo. O câmbio está bom. R$ 5,00, R$ 4,90 é um câmbio competitivo. Está bom, é só não oscilar muito. E o imposto é elevado, mas a reforma tributária vai ajudar. Na Argentina, trabalhadores fizeram uma greve de 12 horas contra as medidas econômicas do presidente Javier Milei. A primeira greve do governo de Javier Milei foi convocada pela CGT, maior central sindical do país e historicamente ligada ao peronismo, que hoje está na oposição. A greve teve adesão de trabalhadores da indústria, do comércio, do transporte e de empresas públicas. Milhares de argentinos, em diversas cidades, protestaram contra as reformas econômicas propostas pelo novo presidente. Eu creo que este é o povo trabalhador. Eduardo, que é autônomo, disse que esse é o povo trabalhador que está se manifestando contra a política de ajuste. No centro de Buenos Aires, grupos com faixas e bumbos marcharam em colunas, acompanhados de perto por policiais federais. É parte
de um protocolo anti-piquetes, determinado pela ministra da Segurança Pública, Patrícia Bullrich, que prevê que as ruas não podem ser fechadas. Mas a principal avenida de Buenos Aires, a 9 de Julho, acabou tomada pela multidão. Quando os direitos do povo, do trabalhador, estão em jogo, temos que defender e ocupar o espaço que temos que ocupar, afirmou Walter. Ricardo Alfonsín, ex-embaixador argentino na Espanha e filho de Raul Alfonsín, primeiro presidente do país pós-redemocratização, esteve presente no ato de hoje. Creio que a política e a sociedade têm a obrigação de fazer com que o governante saiba que não recebeu um cheque em branco. Ele não tem maioria no Congresso e não tem porque na eleição não obteve os votos. Por isso precisa dialogar, afirmou Alfonsín. E por isso tem que dialogar, tem que conversar. Trabalhadores do transporte aéreo também aderiram à paralisação. Quase 300 voos foram cancelados, sendo que 33 para o Brasil. Esta greve geral foi convocada ainda em dezembro, quando Javier Milei anunciou as primeiras medidas econômicas. Coincidentemente, foi realizada horas depois de os parlamentares darem um parecer favorável ao projeto de lei, que, segundo constitucionalistas, aumenta o poder do presidente e que também cria ou altera centenas de leis na Argentina. O megaprojeto de lei prevê reformas na economia e no funcionamento do Estado e do Judiciário, no Código Civil, no sistema tributário e na segurança pública, no cálculo de aposentadorias, além de privatização de empresas. A chamada Lei Ônibus agora irá para plenário depois de ter passado por 3 comissões. Para ser aprovada, precisa de maioria absoluta na Câmara e no Senado. O governo de Javier Milei, que em dezembro assumiu um país com inflação de 200% ao ano, cedeu durante as negociações. Do total de 664 artigos que o pacotaço tinha inicialmente, Milei removeu 141. O governo segue no plano de privatizar cerca de 40 estatais, mas a petrolífera YPF saiu da lista. Algumas empresas públicas, como o Banco Nación, podem ser apenas parcialmente privatizadas. O Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais seguirá recebendo recursos públicos. E a declaração de estado de emergência, que dá superpoderes para Milei, terá duração de 1 ano e não de 2, podendo ser prorrogado por mais 1. Para tentar apoio, o governo incluiu uma medida. A partir de abril, as aposentadorias e pensões serão reajustadas mensalmente pela inflação. Esta semana, o presidente enviou outro projeto ao Congresso, que acaba com a isenção de um imposto sobre a renda de 800 mil contribuintes. Em setembro, Milei, ainda deputado, havia votado a favor da isenção. Agora propõe que todos os trabalhadores que ganhem mais de um equivalente a R$ 7.500 mensais voltem a pagar o imposto. Hoje a linha de corte está no equivalente a R$ 14 mil. O dia teve protestos também na França. Agricultores bloquearam estradas com tratores e caminhões para pressionar o governo a socorrer o setor que enfrenta dificuldades financeiras. Na cidade de Agen, no sudoeste, manifestantes incendiaram pneus em frente ao prédio da prefeitura. Os fazendeiros querem regras ambientais mais flexíveis, proteção contra a concorrência de importações e a redução de custos. A França é o maior produtor agrícola da União Europeia. A seguir, a Rússia acusa a Ucrânia de derrubar um avião com ucranianos prisioneiros de guerra. O ex-presidente americano Donald Trump venceu a segunda votação prévia na disputa da vaga de candidato do Partido Republicano na eleição presidencial deste ano. A surpresa não foi o resultado, mas a diferença de votos entre os candidatos. Pesquisas indicavam que Donald Trump ficaria cerca de 20 pontos percentuais à frente da ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, mas ela ficou apenas 11 pontos atrás dele. Nikki Haley parabenizou o ex-presidente pela vitória. Ele fez por merecer e eu reconheço isso, afirmou.
He earned it, and I want to acknowledge that. Haley criticou o presidente Joe Biden, do Partido Democrata. Disse que ele toma uma decisão pior do que a outra ou não toma decisão alguma. E mencionou os problemas do adversário, Donald Trump, com a justiça. O ex-presidente responde a 91 acusações em 4 processos criminais. Ela disse, não tem como consertar a bagunça de Joe Biden com a bagunça republicana. Joe Biden's chaos with Republican chaos. E lembrou que ainda há dezenas de estados em disputa nas prévias do partido. No começo da campanha, éramos 14 concorrendo. Agora, sou a última disputando com Donald Trump. And now we're the last one standing next to Donald Trump. A disputa pela vaga de candidato republicano à presidência começou na semana passada, em Iowa. Donald Trump largou bem na frente e conseguiu 20 delegados. O governador da Flórida, Ron DeSantis, tinha ficado em segundo, mas desistiu da corrida dias depois. Em New Hampshire, Trump conseguiu 12 delegados e Haley 9. Donald Trump disse que a insistência de Nikki Haley em permanecer na disputa é um desperdício de dinheiro. No discurso que fez neste hotel a apoiadores, ele criticou a adversária, afirmou que Nikki Haley cantou vitória, mas na verdade fracassou em New Hampshire. O ex-presidente disse que foi prejudicado porque o estado de New Hampshire permite que eleitores independentes, que não são registrados no partido, votem nas primárias para a escolha de candidatos. E afirmou, querem que eu pareça o pior possível. Trump reforçou bandeiras da campanha, como imigração, e afirmou que milhões estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Mais uma vez, sem apresentar dados, Trump disse que há fugitivos de prisões e de instituições psiquiátricas entre os imigrantes. O ex-presidente se mostrou otimista para o próximo embate com Nikki Haley na Carolina do Sul e afirmou que acha que vai vencer. Ele aparece à frente nas pesquisas. As primárias da Carolina do Sul vão ser em 24 de fevereiro. Nikki Haley tem um mês para melhorar o desempenho no estado onde nasceu e já foi governadora. O Partido Democrata também teve prévias em New Hampshire e o vencedor foi o atual presidente, mesmo sem ter o nome na cédula de votação. Por onde anda Joe Biden? Muitos eleitores democratas estão preocupados com a ausência até agora do presidente nas prévias do partido. Biden não fez campanha em Iowa na semana passada. E em New Hampshire, o presidente americano não estava sequer na cédula eleitoral. A direção nacional do partido mudou o tradicional calendário das prévias e determinou que o primeiro estado a votar seria a Carolina do Sul, no dia 4 de fevereiro. É um estado mais representativo do eleitorado americano. Mas a direção do partido em New Hampshire não aceitou e manteve a data da primária. Foi aí que centenas de voluntários, como a Michelle, entraram em ação. Eles fizeram uma ampla campanha para que os eleitores de Biden fossem às urnas ontem e escrevessem o nome dele à mão na cédula eleitoral. É muito importante mostrar que ele tem o nosso apoio, afirmou ela. Escrever o nome de um candidato é permitido em New Hampshire, mas raramente dá a vitória a alguém. Esse mesário contou que tem eleitores que colocam nomes engraçados, como Super-Homem ou Batman. Biden venceu a primária democrata. Superou com folga os 2 pré-candidatos nanicos que tentaram desafiá-lo em New Hampshire. O deputado progressista, Jim Phillips, e a escritora Marianne Williamson. Jim garante que o presidente americano sai fortalecido daqui. Mostra que as pessoas estão entusiasmadas a ponto de sair de casa para escrever o nome dele. Joe Biden é um presidente impopular. Somente 40% dos americanos aprovam o trabalho dele atualmente. E a maior reclamação é em relação à economia. Mas depois de vencer aqui em New Hampshire, o democrata se mostrou confiante hoje, num evento com sindicalistas em Washington. Biden listou o que definiu como as conquistas econômicas do seu governo. E numa referência ao provável rival nas eleições, o ex-presidente Donald Trump completou: o último cara antes de mim disse que está torcendo por uma recessão.
A Suprema Corte Americana negou um recurso da defesa e manteve a autorização para que o estado do Alabama execute um prisioneiro amanhã por meio de inalação de nitrogênio. Esse método nunca foi usado nos Estados Unidos. Kenneth Smith já passou 35 anos na cadeia, condenado por homicídio. A primeira tentativa de executá-lo falhou porque os responsáveis pela aplicação de uma injeção letal não conseguiram encontrar uma veia depois de 4 horas de tentativas. A Autoridade Americana de Aviação Civil está investigando por que a roda dianteira de um Boeing 757 da empresa Delta Airlines se soltou momentos antes da decolagem no aeroporto de Atlanta no sábado. Ninguém se feriu. No começo do mês, um Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines perdeu uma porta em pleno voo. Ontem, o chefe da companhia informou que encontrou vários parafusos soltos na frota deste modelo. A Rússia acusou a Ucrânia de ter derrubado hoje um avião militar com dezenas de ucranianos. Todos que estavam no avião morreram. Segundo o governo da Rússia, das 74 pessoas a bordo, 65 eram prisioneiros de guerra ucranianos, militares que a Rússia havia capturado. Eles seriam trocados por prisioneiros russos. Ou seja, a Rússia acusa a Ucrânia de ter derrubado um avião que transportava militares da própria Ucrânia. O avião de transporte militar da Rússia saiu de uma base aérea perto de Moscou e caiu por volta das 11 da manhã no horário local, 5 da manhã no horário de Brasília, bem perto da fronteira com a Ucrânia, numa vila chamada Yablonovo, na região de Belgorod. Essa província tem sido alvo de ataques frequentes da Ucrânia nos últimos meses. Ao acusar a Ucrânia pela queda do avião, o governo russo não apresentou provas e definiu esse episódio de hoje como ato bárbaro de terrorismo. Palavras do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O governo russo convocou uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir a queda do avião. A inteligência militar da Ucrânia afirmou que o país não recebeu nenhum pedido para garantir a segurança do espaço aéreo de Belgorod, como foi feito em outras trocas de prisioneiros com a Rússia, que cabia à Rússia cuidar da operação. O texto também diz que a inteligência ucraniana não tem informações confiáveis sobre quem estava a bordo do avião russo. A nota não nega que o avião pode ter sido derrubado por um míssil das forças ucranianas. O presidente Volodymyr Zelensky cancelou uma viagem e eventos ligados ao próprio aniversário até que seja esclarecido o que aconteceu. Esse episódio acirra ainda mais as tensões entre Ucrânia e Rússia nessa guerra que já dura quase 2 anos. O governo de Israel fechou o cerco à maior cidade do sul de Gaza depois de intensificar operações na região. Na maior operação das forças israelenses em um mês, tropas avançaram sobre Khan Yunis. As forças de defesa de Israel afirmaram que estão operando contra grandes alvos terroristas e que mataram dezenas deles. A ONU afirmou que confrontos intensos têm acontecido perto dos hospitais Al-Aqsa, Nasser e Al-Amal. O Crescente Vermelho Palestino declarou que soldados israelenses bloquearam a saída dos funcionários do hospital Al-Amal. Faten já teve que se mudar de Deir al-Balá, depois foi para Khan Yunis e agora acaba de chegar a Rafah. Nós não dormimos à noite, com chuva e bombas sobre nós. Segundo as Nações Unidas, 88 mil palestinos viviam em Khan Yunis antes da guerra. Hoje, a cidade abriga 425 mil pessoas. Muitas fugiram de outras áreas. O diretor da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos em Gaza disse que tanques atingiram o centro de treinamento da organização na cidade. Segundo Thomas White, o local abriga 800 desalojados. 9 pessoas morreram e 75 ficaram feridas. À noite, em Tel Aviv, centenas de manifestantes bloquearam a principal rodovia da cidade para pedir ao governo israelense mais empenho nas negociações para a libertação imediata dos reféns que ainda estão em poder dos terroristas do Hamas em Gaza. Houve protesto também em Jerusalém. Enquanto isso, os confrontos continuam em outros países do Oriente Médio.
Os Estados Unidos destruíram mísseis antinavio do grupo rebelde Houthi, aliado do Irã no Iêmen. Depois do ataque, os Houthis ordenaram que cidadãos americanos e britânicos que trabalhem nas Nações Unidas e em organizações humanitárias na capital do Iêmen deixem o país no prazo de 30 dias. Os Estados Unidos também atacaram alvos de uma milícia ligada ao Irã no Iraque. 2 pessoas morreram. Washington afirmou que foi uma resposta a ataques contra tropas americanas no Iraque e na Síria. O primeiro-ministro iraquiano disse que os ataques americanos levam a uma escalada irresponsável da violência e violam a soberania do país. A seguir, um aniversário de criança que sensibilizou voluntários. A Orquestra Maré do Amanhã se apresentou hoje para o Papa Francisco. O Vaticano foi a primeira parada da terceira turnê pela Europa do grupo de músicos do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O repertório apresentado hoje teve música sacra. A orquestra já em 2017. Um movimento de solidariedade proporcionou um momento único para uma família do Piauí. Lucineide e os 3 filhos pequenos moram nesta casa de cômodo único, em Barras, cidade de quase 50 mil habitantes do interior do Piauí. Aqui a gente vive assim numa casa bem humilde, bem simples, mas é onde a gente tem paz e muito amor na nossa casa. A gente sobrevive assim com Auxílio Brasil. A Lucineide está desempregada e cuida sozinha dos filhos. A atual condição financeira da família não permite que as crianças tenham uma festa de aniversário, por exemplo. Mas este ano foi diferente. Para não deixar mais uma data passar em branco, a vizinha, que é muito amiga das crianças, teve uma ideia: improvisar aqui no quintal de casa uma festinha para o irmão do meio, o Maxwell, que acaba de completar 2 anos. A Darielle pensou em tudo. Ajudou a fazer o bolo e os docinhos de areia. Na decoração, aproveitou alguns objetos disponíveis na casa. E a mãe do aniversariante, a Lucineide, registrou a comemoração. Fiquei muito alegre, emocionada. Apesar de estar ajudando, né, dando cesta e tudo mais, gostei demais. O vídeo da festa chegou a Amanda, voluntária da ONG Mundo Colorido. A organização atende famílias em situações de vulnerabilidades na cidade de Barras. O pouco já faz uma grande diferença para a gente ter uma alegria e viver bem. A ONG postou o vídeo nas redes sociais, que se espalhou por todo o Brasil e provocou uma onda de solidariedade. É uma coisa que a gente sempre sonhava, né? Dar um melhor pro filho da gente, e a gente está recebendo várias doações, é uma benção. Muitas pessoas ajudaram com alimentos, roupas, brinquedos e dinheiro também. E o Maxwell ganhou uma festa surpresa para comemorar o aniversário. Dever cumprido e uma sensação que ele vai ter um futuro brilhante pela frente, em breve. A novela original Globoplay Todas as Flores recebeu o prêmio Rose d'Or Latinos, edição exclusiva para o mercado latino-americano na categoria Melhor Telenovela. A cerimônia foi ontem, em Miami. A trama, criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araújo, concorreu com novelas dos Estados Unidos, Chile, Portugal e Colômbia. Todas as Flores foi produzida nos Estúdios Globo e se tornou o conteúdo original mais consumido da história do Globoplay. A novela continua disponível por lá. Na TV Globo, ela atingiu um público de mais de 118 milhões de brasileiros. O Jornal da Globo é depois de Cine BBB. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galerinha, beleza? Hoje nós estamos no pesqueiro Girassol,
que vai mostrar um pouquinho aqui dessa área de lazer que só utiliza aqui para pescaria, pesca esportiva. O vlog de hoje vai ser aqui nessa região. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's